Boa tarde, sexta-feira, 10 de julho, aniversário de Pindamonhangaba, 315 anos. Parabéns para a cidade, para todos os moradores. Seja bem-vindo ao Band Cidade de hoje. Vamos mostrar que a família de um adolescente morto após um tumulto no carnaval em São Luís do Paraitinga contesta a versão da polícia sobre o caso. A ocupação dos leitos para a Covid na região aumenta e acende sinal de alerta nas autoridades. Tem as dicas para o fim de semana com lives culturais. A família de um adolescente que morreu após uma ação policial em 2019 no Carnaval de São Luís do Paraitinga pede justiça. Eles contestam um laudo que apontou como causa do óbito o consumo de álcool e drogas. Na estante repleta de fotografias da família, o Gabriel está presente na maioria delas. Depois de 1 ano e 4 meses da morte do filho mais velho, a saudade continua grande. Mas além da dor, o sentimento que predomina é o desejo por justiça. É muita dor e sofrimento, são tantos planos, tantos sonhos que morrem com um filho. Chega a ser desumano, mas a gente segue acreditando que a justiça será feita, que isso não ficará impune. Gabriel Galhardo tinha 16 anos e morava em Taubaté. Ele morreu no dia 5 de março de 2019, durante o carnaval em São Luís do Paraitinga. Testemunhas viram um adolescente ser atingido na cabeça por um cacetete. O golpe teria vindo de um policial que tentava conter uma confusão na festa. Até agora, ninguém foi responsabilizado pelo acontecido. Na época, o laudo do IML sugeriu que a causa da morte teria ocorrido em função da combinação de drogas como cocaína e álcool. A partir das 6 horas da tarde, o Gabriel fez contato comigo de hora em hora. A última ligação foi por volta das 9h40 da noite. Então, eu autorizei ele a permanecer em São Luís do Paraitinga. Ele havia me informado que a van sairia de lá às 23 horas. Então, ele se despediu de mim. Pai, um beijo, eu te amo, fica com Deus. E eu pude constatar, eu tive a convicção de que ele realmente estava muito bem, estava lúcido, estava sóbrio. Não concordando com o laudo do IML, a família do Gabriel decidiu contratar um médico perito particular para analisar os fatos. O documento apontou que a morte do adolescente foi causada por um traumatismo craniano e não pelo uso de entorpecentes. O médico Daniel Romero Munhoz, de São Paulo, teve acesso ao inquérito da polícia. O laudo assinado por ele conclui que após 3 impactos violentos, Gabriel sofreu uma crise epiléptica e uma convulsão, conforme foi relatado por testemunhas. Manifestações neurológicas e sistêmicas que, segundo o laudo, provocaram a morte do jovem. O documento foi disponibilizado para a polícia. Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que o caso segue em investigação pela Delegacia de São Luís do Paraitinga e que laudos anexados ao inquérito policial estão em análise. O que a gente tem muito claro durante a investigação é que ou o Gabriel foi agredido quando precisava de auxílio do policial, ou o Gabriel veio a óbito em razão da agressão deste policial militar. O que a família aguarda, portanto, é que seja devidamente analisado de uma forma criteriosa e técnica as alterações que a vítima apresentou tão logo após a lesão do policial. Então, ela aguarda, de fato, para que sejam analisados todos os elementos que demonstram que o policial agrediu a vítima de forma deliberada e que ele veio a óbito logo após essa agressão. Enquanto espera pelo fim da investigação, a família tem esperança que alguém será responsabilizado pela morte precoce do Gabriel. Nós queremos que seja apurada a verdade com isenção do fato que realmente aconteceu. Diante de todos os elementos o que eu pude viver, eu tenho plena convicção que se o Gabriel não tivesse sofrido essa agressão, ele estaria conosco hoje. Nós seguimos confiante que a justiça será feita. E nós vamos continuar acompanhando. Agora, a Covid-19. A região alcançou 332 mortes. Só ontem, Taubaté confirmou 5 óbitos de moradores da cidade. As informações com a repórter Sandra Riva. Boa tarde, Sandra.
As mortes foram confirmadas pela Vigilância Epidemiológica do município. Entre as vítimas, 3 mulheres com idades entre 58 e 81 anos. E segundo a Prefeitura, todas as vítimas tinham doenças pré-existentes. No caso das mulheres, doença cardiovascular crônica. Com esses novos números de óbitos, agora Taubaté soma 28 mortes para a Covid-19 e cerca de 841 casos positivos de moradores infectados aqui na cidade. Nos últimos dias, a Prefeitura tem sim se preocupado com o coronavírus na região. Isso porque quinta-feira foi registrado a cor vermelha para o termômetro virtual da quarentena e colocou aí em evidência 3 indicadores com relação à preocupação, principalmente taxa de isolamento social, taxa de ocupação dos leitos de UTI de enfermaria e também os números de casos de coronavírus. Em todo o Vale do Paraíba agora são 332 mortes por Covid-19 e 9.187 infectados. Com relação a Taubaté, ainda a taxa de ocupação em leitos de UTI está em 60% e 78% em relação à enfermaria. Por isso que nesse momento é tão importante a população manter todos os cuidados para a prevenção, para não se infectar com o coronavírus na nossa região do Vale do Paraíba, Litoral Norte e também Serra da Mantiqueira. Sandra Riva de Taubaté para o Band Cidade. E neste momento acontece a coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, onde o governo do estado anuncia se haverá retrocesso ou avanço nas etapas do Plano São Paulo de retomada da economia. E entre os critérios que são avaliados é o aumento de casos, a taxa de ocupação de leitos, como a própria Sandra falou. E a região preocupa nesses 2 índices. Há quase um mês, a taxa de ocupação de leitos na rede municipal em Taubaté é motivo de preocupação para o Comitê de Combate ao Coronavírus. No total, o município dispõe de 30 leitos de UTI e 60 de enfermaria para a Covid, distribuídos na UPA Central e no Hospital Municipal. Por causa do aumento nos casos, há previsão de abertura de mais 10 vagas na terapia intensiva do HMUT a partir da semana que vem. Também há uma possibilidade que já está acontecendo com Campinas, que, se tiver necessidade, Taubaté também solicita vaga para a CROSS, que é o Sistema de Regulação Estadual de Oferta Hospitalar de Leitos, e também faremos transferência de pacientes taubatianos para a cidade de São Paulo. Em outras cidades da região, a capacidade para atender os casos de coronavírus também preocupa. Em Pindamonhangaba, são 15 leitos públicos de UTI para esses pacientes e 7 nos hospitais particulares. 14 ficaram ocupados nos últimos dias. Caçapava chegou a atingir 100% de ocupação no último fim de semana. Segundo o governo do estado, a taxa de ocupação de UTI da região era de 59,8% nesta quinta-feira. Nós precisamos que as pessoas se atentem, que não basta o leito de UTI ser suficiente. É importante que as pessoas não adoeçam e não necessitem desses leitos. Isso que é o que importa. Então, as pessoas, nós continuamos informando, orientando que as pessoas procurem não sair das suas residências, fiquem o maior tempo possível só dentro de uma extrema necessidade para sair das residências, o uso de máscara, continuar utilizando a lavagem das mãos, é extremamente importante a higiene, e também a questão do álcool gel. E em Campos do Jordão, funcionários de uma escola estão afastados e devem permanecer em isolamento por causa de um caso positivo de coronavírus. A Escola Municipal Terezinha Pereira da Silva, no bairro Descansópolis, ficará fechada para passar por sanitização. Os pais que estiveram nesta escola para retirar o material das aulas à distância nos últimos dias também devem ficar atentos e procurar atendimento médico no caso dos sintomas do coronavírus. A entrega dos materiais impressos só volta a acontecer depois do dia 27. E agora vamos ver como está o trânsito, imagens ao vivo de Caraguatatuba. Essa é a rodovia dos Tamoios, ali no trecho urbano. Neste momento, 22 graus no litoral norte, previsão de tempo nublado. Nós voltamos daqui a pouco, agora 12h59, continue com a gente.